vigilância aí no local, guarda municipal e profissionais do SAMU. Muito bem. E ali no canteiro central, os 2 capacetes usados lá pelo piloto e também pela carona. Muito bem, Taíque. Olha, eu vou atualizar então agora o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, mostrando os dados da Covid-19. Contando para vocês que nas últimas 24 horas tivemos 653 casos do coronavírus confirmados aqui na Bahia, totalizando então 375.374 casos. Número de mortes nas últimas 24 horas, 22 pessoas morreram, perderam a vida para a Covid-19. No total, 7.989 baianos morreram por conta do novo coronavírus. A parte positiva desse boletim, o nosso bonequinho verde da esperança. Já são 360.594 recuperados, ativos 6.791. Eu vou pular essa média móvel de casos que a gente vai repercutir já já. Então, vou para a média móvel de mortes. Está em queda, 9%. A média móvel ontem ficou em 21 mortes por dia. A ocupação dos leitos de UTI. Primeiro na Bahia, 55% dos leitos estão ocupados. Aqui em Salvador, a taxa de ocupação é 1%. Voltando para cá, ontem a gente teve um crescimento de 48% e hoje outro crescimento. Média móvel de casos, então, em alta, 56%. A média móvel de ontem apontou que 1.347 casos estão sendo confirmados por dia aqui na Bahia. E a gente repercute, então, esse assunto, Vamos conversar ao vivo, via internet, com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Ele já está aqui com a gente para entender, então, esse crescimento. Oi, secretário, bom dia. Obrigada mais uma vez pela presença aqui do JM. Bom dia, secretário. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Taíque, Ricardo. Então, segundo dia de crescimento, Ontem 48%, hoje 56%. O que o senhor diz para a gente sobre isso? Nós estamos vendo o reflexo do que nós enfrentamos ao longo dos últimos 60 dias durante a campanha eleitoral. Então, descontrole que aconteceu no interior, por mais que medidas fossem adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, elas não surtiram efeito e nós tivemos uma campanha com muitas pessoas nas ruas, aglomerações, nós vimos isso, mas não foi apenas isso, está sendo as festas, as baladas, os encontros familiares, o reencontro de amigos. E eu chamo a atenção para isso que nós vamos enfrentar a partir de dezembro, que são as confraternizações de fim de ano. No ano passado, nós não tivemos a pandemia em dezembro. Nós vamos enfrentar agora o nosso primeiro Natal, nosso primeiro final de ano, em plena pandemia. A pandemia não acabou, nós continuamos com taxas de ocupação hospitalar elevadas, nós continuamos com o número de pessoas internadas aí próximo de 500 sem cair, e nós continuamos com um número de casos novos todos os dias muito elevado. As pessoas precisam parar e perceber que nós temos mais de 1.000 casos novos todos os dias. Nós temos pessoas que estão sendo internadas em hospitais, passando mal. Não tem morrido tanto quanto morreu no começo, porque nós aprendemos a manejar essa doença melhor e a taxa de letalidade tem se mantido baixa. Mas as pessoas têm sofrido. Os hospitais particulares, da mesma forma como aconteceu no começo, estão começando a apresentar uma elevada taxa de ocupação. Alguns tiveram que reabrir UTIs Covid. Outros estados já sinalizam um aumento, da mesma forma como vimos no começo da pandemia, em março. São Paulo já está com um surto forte em algumas regiões. Curitiba suspendeu as cirurgias eletivas de novo, para poder sobrar anestésicos. O Espírito Santo dobrou o número de pessoas internadas nas UTIs. Aqui na Bahia, por enquanto, nós ainda estamos mantendo uma relativa estabilidade, mas nos preocupa o que vai acontecer no mês de dezembro. Nessas festas que estão sendo anunciadas aí, nós temos notícias de réveillons sendo vendidos, centenas e até milhares de ingressos. Eu advirto aos organizadores e a quem está comprando que há um grande risco de isso não ocorrer. Da mesma forma, temos que programar
o verão, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e para isso nós vamos fazer uma reunião dentro do governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Bahia Tursa. Nós estaremos nos reunindo para poder alinhar internamente um projeto que nós vamos chamar de Verão Responsável e, na sequência, trabalhar junto com as entidades que organizam o turismo, tanto o Convention Bureau quanto as associações de restaurantes e hotéis, dentro de um plano de enfrentamento da Covid nesse nosso primeiro verão, porque no ano passado, esse ano, agora de 2020, a Covid chegou, o verão já tinha se despedido, e agora nós vamos estar começando o verão, vai ser uma experiência nova para a Bahia. Exatamente, o que vai exigir aí o envolvimento de todos os atores, não é? Como se diz. O secretário, eu quero retornar à questão desta média móvel de casos, né? Embora, como o senhor bem, média móvel de mortes tenha se mantido numa estabilidade, nós percebemos aí esse crescimento na média móvel de casos. Com base em tudo que o senhor colocou, é possível dizer que essa é uma tendência de fato de aumento para os próximos dias, secretário? É preciso que a gente mantenha essa média móvel elevada ao longo de pelo menos uma semana para confirmar que está havendo uma tendência e não apenas um fenômeno que a gente chama de fenômeno espúrio, aconteceu pontualmente. É muito provável que ela se mantenha, por todas as razões que a gente conversou há pouco, mas o curioso do que nós estamos enfrentando agora é que, a despeito de haver um aumento do número de casos, ele não vem se acompanhando de um aumento de mortalidade e também, ainda aqui na Bahia, na nossa população como um todo, não vem se acompanhando de um aumento expressivo de internações, porque diferente do que aconteceu no começo, que acabou pegando muita gente mais velha e mais frágil, nessa, quem está saindo para se expor são os mais jovens. Quem está indo para a rua, quem está agindo de forma menos responsável, são os mais jovens. E os mais jovens tendem a ser infectados e sobreviverem e a evoluírem melhor do que os mais velhos e os mais frágeis. Por isso que a gente não está tendo ainda aqui na Bahia esse aumento de taxa de internação. Porém, o mais jovem convive com o mais velho. Ele tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um parente, tem um amigo, um colega de trabalho mais velho. E é por isso que a gente precisa insistir, diferente do começo da pandemia, em que nós ainda não tínhamos essa consciência coletiva de uso de máscaras, é preciso insistir para que as pessoas continuem usando máscara. É preciso insistir para que os jovens não frequentem essas festas clandestinas que têm acontecido, essas baladas clandestinas, se regozijando de estarem fazendo a festa sem ninguém saber em plena pandemia. Alguém vai se contaminar e vai passar para outra pessoa. Secretário, a gente quer aproveitar a presença do senhor para falar sobre a vacina tão esperada, tão sonhada. Recentemente, a gente conversou aqui no Jornal da Manhã com a Anvisa, com a Fiocruz, que anunciou a vacina chegando, né, no primeiro semestre de 2021. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Não, agora nós estamos vendo alguém falar uma data realística. Desde o começo, nós vínhamos sinalizando de que era muito pouco provável que essa vacina estivesse disponível ainda nesse ano, e mesmo que ela esteja disponível agora em dezembro, com registro no FDA ou na Autoridade Regulatória Europeia, nós não teremos produção suficiente para vacinar o Hemisfério Sul. Em termos de humanidade, hoje, o Hemisfério Norte está entrando no seu inverno. As pessoas lá ficam trancadas em casa. As epidemias de vírus e gripe acontecem nesse período no Hemisfério Norte. Aqui no Hemisfério Sul, ela vai começar a acontecer a partir de maio, junho. Então, sempre nas nossas vacinas de doenças respiratórias aqui, são feitas em torno de abril. Então, é natural que, num esforço da humanidade, as primeiras doses a serem fabricadas sejam disponibilizadas para atender
o período sazonal da gripe no hemisfério norte. Então, é de se acreditar que nós tenhamos vacina aqui no Brasil para a época que nós habitualmente temos, que é em torno de março e abril. Nós temos um acordo com os russos para um acesso prioritário. Assim que a vacina deles estiver registrada na Anvisa, nós poderemos ter acesso prioritário a essa opção de vacina, junto com a vacina da Pfizer, junto com a vacina da AstraZeneca, com a vacina da Moderna. As vacinas que forem sendo disponibilizadas e que o Ministério da Saúde possa oferecer dentro do Plano Nacional de Imunização, ou que nós aqui, governo da Bahia, governos do Nordeste, através do consórcio, possamos comprar e complementar, isso será feito tão logo elas estejam disponíveis. Bom, o senhor mencionou a vacina russa, o secretário, e os russos estão agora focando também no desenvolvimento de uma vacina em pó, não é isso? Perfeito, muito bem, exatamente. A vacina tem um problema. A vacina, que é a da Pfizer e de uma fabricante americana chamada Moderna, elas são a vacina de RNA sintética 100%, e elas são armazenadas a menos 70, menos 80, são chamados ultrafreezers. Eles só estão disponíveis em centros de pesquisa e laboratórios de ponta. Nós temos uma dificuldade de logística de distribuir isso na Bahia, no Brasil inteiro, porque ela necessita de gelo seco para transportar. Já as vacinas comuns, elas são armazenadas num freezer comum desses de casa, de menos 20, e podem ser transportadas em isopor normal, sem nenhum problema, e conservadas entre 2 e 8 graus, uma geladeira dessas comuns também que nós temos dentro da nossa rede de frios em todo o país. Os russos, para facilitar mais ainda, eles estão trabalhando numa versão liofilizada da vacina. Eles vão desidratar através do congelamento a vacina, transportar no pó em temperatura ambiente e reconstituir na ponta. Essa é uma excelente notícia, principalmente aqui para o Brasil, que precisamos levar essa vacina para os rincões mais distantes, seja no sertão nordestino, seja no interior da floresta amazônica. Isso. Secretário Fábio Vilas Boas, obrigada por mais uma vez participar aqui do Jornal da Manhã. Conversamos ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, sobre a vacina e também sobre o aumento da média móvel. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, secretário. Bom dia. Mais uma vez alertando também para a necessidade do uso da máscara. É importante. O secretário volta e meia volta traz esse tema aqui, porque realmente é o que nos protege aí, a nós e ao nosso próximo, né, Taíque? Isso. Obrigada. Bom dia, até a próxima. Olha, o cantor Belmar